sorte pra me agradarem. O que você acha? O sabor é ótimo e nenhum animal soltou pum para que ele fosse feito. No episódio de hoje, o Sr. Burns confronta um dilema moral com sua nova lanchonete, enquanto Lisa e Bart investigam suas práticas. Homer enfrenta seus próprios conflitos internos, buscando orientação em sonhos. O episódio começa com a apresentação sobre o Sr. Burns e sobre a má noite de sono que ele estava tendo. Então, ele acorda dizendo que todos o odeiam e o Smithers aparece. Após seu chefe chegar com o seu café da manhã, o Sr. Burns fala que não está a seu gosto, e com isso manda que soltem seus cachorros para atacar seu chefe. Agora, o Sr. Burns e o Smithers estão na sua fábrica. Enquanto caminha, ele reclama sobre precisar de comida de verdade, até que esbarra com o Homer, que estava carregando um hambúrguer do Krusty. Então, o Sr. Burns pega o hambúrguer de Homer e abre para ver o que tem dentro. Após olhar detalhadamente cada item que tinha dentro do hambúrguer, ele decide comê-lo e então começa a criar memórias com o hambúrguer. E agora, já na sala do Sr. Burros, ele está comendo vários hambúrgueres até que o Smithers começa a falar sobre seu peso ter triplicado. Quando ele tenta interromper o Burns de comer mais um, acaba indo parar em uma passagem secreta e é revelado alguns homens que estavam desaparecidos. Então, o Smithers volta e enquanto o Sr. Burns come mais um pouco do hambúrguer, ele começa a se sentir mal e acaba desmaiando. Agora, o Smithers e Burns estão no hospital. Assim que o Sr. Burns acorda, ele começa a falar que estava faminto e pede por hambúrguer. Ao conseguir um, a enfermeira chega dizendo que ele não pode comer carne, pois isso poderia matá-lo. Então ele fica todo triste, e o Smithers avisa que ele quase havia morrido. Quando ele pergunta qual foi a reação das pessoas ao saber dessa notícia, Smithers abre a janela do quarto e uma multidão está comemorando. Isso deixa o Sr. Burns triste, pois ele percebe que ninguém gostava dele. E após o Smithers fazer uma ligação, o Sr. Burns começa a ficar triste por saber que quando morrer, ninguém sentirá sua falta, e ele não deixará nenhum legado. Então Smithers começa a revelar que teve uma grande ideia junto com o Professor Frink. Nesse momento, um robô chega mostrando um hambúrguer que foi desenvolvido para que ele pudesse comer à vontade e que não possuía carne. E com isso, ele ainda poderia ter vários lucros ao vendê-lo. Ao experimentar o hambúrguer, o Sr. Burns gosta do sabor e então começa a conversar com o Smithers sobre esse hambúrguer poder mudar seu legado. Ele começa a dizer que irá conquistar algo que sempre achou impossível, que era ser amado mesmo depois de morrer. Você sabe como Thomas Edison se sentiu naquela incrível e mágica noite? Quando ele inventou a lâmpada? Não, a cadeira elétrica. É assim que me sinto agora. Então, no outro dia, eles admiram uma miniatura de como será a lanchonete do Burns, e eles conversam sobre poder criar 1000 lojas em vários lugares do país. A única coisa que estava faltando era eles decidirem um nome para a lanchonete. Chega o dia da inauguração e o nome da loja é Excelente Burger. O jornalista estava cobrindo toda a inauguração, mas a cena da reportagem é cortada quando uma tragédia é anunciada sobre um rio e o repórter acaba sendo atingido por ela. Depois, voltam para a inauguração da Excelente Burger. No momento, o Sr. Burns está fazendo um sorteio para ver quem vai ser a primeira pessoa a aprovar o hambúrguer vegetariano. O número sorteado acaba sendo da Lisa, e ela conta a todos que já experimentou todo tipo de carne vegana e deseja boa sorte para que ele consiga agradar o paladar dela. Ao provar o primeiro pedaço do hambúrguer, diz que o hambúrguer possuía um gosto incrível e elogia para todos que estão ao redor. Boa sorte pra me agradarem. O que você acha? O sabor é ótimo e nenhum animal soltou pum para que ele fosse feito. Depois de dizer que aquele hambúrguer poderia salvar o mundo, ela abraça o Sr. Burns e entrega o resto do hambúrguer para seu pai. Ao provar, Homer também acha incrível e abraça o Sr. Burns. Depois do abraço, a Marge faz o mesmo, comemorando pelo fato de não precisar mais cozinhar e agora poder ensinar Meg a como falar. Assim, toda a família fica abraçada junto com o Sr. Burns, o que o faz se sentir querido, já que era algo que nunca tinha acontecido com ele antes. Então, o Sr. Burns comenta que só precisa de um garoto propaganda, e nesse momento, Homer entrega um cartão com seu nome. O Sr. Burns concorda. Smithers, seus acenos não interessam. Sim, senhor. E na cena seguinte, Homer está pendurado no alto e antes de começarem as gravações, um empresário chega e o manda assinar um contrato. Depois de algumas explicações e imaginar algumas cenas, Homer assina o contrato de sigilo. E logo, as filmagens começam. Enquanto o comercial está passando na TV,
Marge assiste enquanto dobra a roupa e comenta que parece que Homer precisará de calças novas, já que seu tamanho estava aumentando. Então, ao conversar com Alexa, Marge acaba vendendo algumas ações da Excelente Burger e, ao descobrir o quanto ganhou, começa a pensar com o que poderia gastar esse dinheiro. Ela observa que as ações estavam caindo e subindo o tempo todo. Agora caiu. Perdi $200. Subiu de novo. Caiu de novo. E agora, na sala do Sr. Burns, os Smithers chegam com as críticas sobre a lanchonete dele. E até o momento, eles só estão recebendo elogios. O Sr. Burns se sente como um herói e, para comemorar, pega uma bebida, mas acaba voando ao olhar para ela. Smithers, um brinde. Durante a noite, Homer está dormindo enquanto Marge mexe no celular e descobre que eles estão com $1.000 a mais na conta, o que a deixa emocionada. Nunca tivemos $1.000 a mais, nunca! Ela decide ligar a televisão e no jornal está passando sobre a Guerra dos Hambúrgueres. É mostrada uma animação literalmente sobre a Guerra dos Hambúrgueres, o que deixa o jornalista irritado pelo fato de gastarem uma fortuna para fazer aquilo, mas ele mesmo não ter recebido um aumento. Em seguida, ele anuncia outra notícia, que era a de que a lanchonete Excelente Burger estava arruinando os concorrentes, mostrando como seu concorrente Krusty estava apelando para fazer publicidade sobre o seu negócio. Então, depois vemos o Krusty chorando porque sua publicidade não está dando certo, e ele começa a falar com Sideshow Mel, que acaba sendo sincero ao responder que seu negócio era péssimo e seu produto era inferior. Mas Krusty insiste em sua propaganda. E enquanto rola a placa da sua lanchonete na rua, está passando a família Simpsons de carro, enquanto outras pessoas a pé estão gravando e rindo da situação do Krusty. Então, Bart, de dentro do carro, começa a olhar triste, dizendo que o seu super-herói era um fracasso, e diz que o Sr. Burns irá tirar Krusty do mercado a menos que ele faça alguma coisa. Porém, Lisa se recusa, dizendo que o Sr. Burns está fazendo uma coisa boa. E enquanto olha um outdoor com a propaganda do Burns, acaba tendo uma visão sobre todos morrerem se continuarem comendo hambúrgueres de Burns e fica triste. Então Lisa vai até o Sr. Burns e começa a dizer que tem uma informação para ele que não seja tão boa assim. Ele foge dela, porém ela insiste em ir atrás dele e ele ordena que soltem os cachorros em cima dela. Ao ver que Lisa estava se dando bem com os cachorros, ele acaba deixando claro para ela que não irá escutá-la. Mocinha, eu não vou ouvir você. Eu nunca vou ouvir você. E tenho tecnologia para garantir que isso aconteça. Ao chegar em casa, Lisa pega o controle e desliga a TV que a Marge está assistindo, assustando-a. Então Lisa explica que elas precisam encontrar uma maneira para fechar de vez a Excelente Burger. Mas Marge questiona sobre o que iria acontecer com os acionistas se a Excelente Burger fechasse. Lisa olha ao redor e vê vários sinais de ações e dinheiro que a Marge estava investindo na lanchonete. Ela mesma fica assustada e sai de lá o mais depressa possível. Em seguida, ela pega seu tablet e vai ao encontro de Homer. E começa a contar que a lanchonete do Sr. Burns está funcionando usando plantas ameaçadas de extinção que são da floresta amazônica. E ela lembra que a floresta é o pulmão do mundo. Homer explica que cada geração tem sua lista de tarefas para fazer e conta quais seriam as tarefas que a geração dela teria que fazer. Nisso, Lisa se dá conta de que não irá conseguir a ajuda de seu pai, e assim, ela sai de lá completamente irritada, sem entender como ele consegue dormir à noite agindo daquela forma. Então, durante a noite, Homer acaba tendo um pesadelo e, ao se encontrar no sonho com vários nomes conhecidos de hambúrguer, ele revela que a empresa que trabalha estava fazendo algo ruim e pede conselhos para saber se ele deveria fazer alguma coisa sobre isso. A Lua, tocando piano, aparece e dá sua opinião enquanto canta, o que faz Homer acordar de seu pesadelo e falar que seus sonhos sempre o ensinam mais do que muitos livros, e com isso, ele já sabe exatamente o que precisa fazer. Ao amanhecer o dia, mais uma inauguração de uma nova lanchonete do Sr. Burns está acontecendo. E atrás das cortinas, Burns espiona e questiona o porquê das pessoas estarem mostrando seus dentes para ele. Smithers explica que as pessoas apenas estavam sorrindo para ele e ansiosas para vê-lo. Então, eles conversam sobre Burns precisar continuar fazendo coisas boas. E com isso, o Sr. Burns concorda e decide ir até o fim. Ali perto, Homer comenta com Marge que irá derrubar os dois, mas Marge pede para que antes ele pense nos acionistas. Ele se recusa e se aproxima de Burns e Smithers. É explicado a Homer que a plateia fará algumas perguntas, mas antes de subir ao palco, ele é lembrado do seu contrato sigiloso e das palavras que não poderia falar e dos gestos que não poderia fazer. Depois disso, Homer está no palco e todos o aplaudem. Então Lisa, disfarçada, é a primeira a fazer uma pergunta.
Ao questionar se o hambúrguer era feito com plantas da floresta amazônica, Homer responde que sim. Então, uma nova pergunta surge, e Homer USA palavras legais para poder revelar a verdade. Rapidamente, o jornalista liga a câmera para poder gravar tudo o que estava acontecendo. Em meio a tudo, a plateia se revolta com a lanchonete Excelente Burger. E do meio da plateia surge o Krusty, comemorando por ter vencido sem precisar fazer nada. Então Bart aparece para chamá-lo de seu grande herói. E com isso, o Krusty pede à sua assistente para que eles se organizem para voltar ao ramo de hambúrguer. Em outro canto, Lisa chega dizendo que estava em um grande conflito para Marge. Mas Marge questiona sobre esse conflito e ela acaba comentando sobre sua venda de ações e o lucro que teve. Nesse momento, Homer aparece questionando sobre o que ela estava falando e a Marge disfarça sobre o que tinha acabado de revelar. Enquanto isso, Smithers e Burns fogem da confusão. E Smithers descobre que Burns estava feliz. Ao questionar sobre isso, o Sr. Burns explica que foi bom ser moralmente correto, mas que o mal sempre vence e agora estava feliz por poder voltar a ser quem era. Os dois fazem planos para a próxima brincadeira de mau gosto que irão fazer. Encerrando o episódio, na cena pós-crédito, Homer está dormindo e acaba tendo um sonho bom com a lua, cantando sobre ele ter ouvido sua consciência e por isso agora estava se sentindo bem. Bom, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e o seu comentário. Até os próximos vídeos.